HG chegou, tá no ar mais uma edição do Brasil Gente Minas. A partir de agora, até às 5h15, você confere as principais notícias de Belo Horizonte, região metropolitana e também de todo o estado. E no programa de hoje, nós vamos mostrar que um motorista de um caminhão invadiu uma casa aqui em Belo Horizonte. Mas não foi só o motorista que invadiu, não, foi com um caminhão. E esse não foi o único acidente desse tipo aqui na capital, não. Tem ainda um caso bizarro, acredite se quiser. Uma criança de 7 anos foi Gente, 7 anos! Flagrada com drogas e dinheiro em uma escola municipal aqui da capital. É um negócio simplesmente inacreditável. E neste clima acirrado de eleições, uma mulher foi agredida com uma tesourada por causa de uma discussão política, ora. E se você tem alguma denúncia, então envia para cá. Manda para o nosso Bandzap, tá no canto alto da tela, tá aqui, 997727663. Registra com foto, registra com vídeo, manda para cá. Tem uma bronca na rua, no bairro, na cidade, aqui tá na capital, manda para cá. 997727663. Nossa produção apura e te ajuda a resolver o problema. Claro que você não vai perder a oportunidade de contar com essa grande parceria da Band, não é? Então simbora, mais uma edição do Brasil Gente Minas no ar, então, até às 5h15. E eu já começo falando de uma carreta que invadiu uma casa na marginal do Anel Rodoviário no início da manhã de hoje, na altura do bairro Olhos d'Água, na região aqui, centro-sul da capital. O veículo perdeu o freio e bateu em alguns veículos e em outros veículos e também em imóveis. O condutor do caminhão, da carreta, o único ferido, foi levado para o hospital. Marcelo Silveira conta agora, preste atenção inclusive nas imagens, veja. O cenário aqui no bairro Olhos d'Água é um cenário de guerra. As viaturas da polícia, da Defesa Civil ainda estão aqui no local. Olha só, depois que perdeu o controle da direção, o caminhão acabou batendo aqui nessa casa, nessa borracharia. Deixa eu chegar aqui perto. Vem cá, Stallone. Tudo bem, amigão? Você que é o rapaz que trabalha aqui na borracharia? Sim, sou eu mesmo. Que situação que é essa? Que tragédia foi essa? Olha, absurda, né? Provavelmente o caminhão perdeu o freio ou o motorista passou mal e vinha colidir com a minha borracharia e vindo colidir com as outras residências mais abaixo. A sua borracharia era a primeira que estava aqui na mira do caminhão? Foi a primeira no caminhão. E aí, isso tudo que a gente está vendo aqui são pedaços da borracharia, pedaços de parede, tudo. O que foi atingido? Corretamente, é um pedaço da estrutura da borracharia e tem material meu que foi jogado abaixo também, que eu já cheguei a guardar. Toma cuidado aí que tem muito escombro aqui no chão, olha só, um pedaço, aqui tinha uma parede que com a pancada foi totalmente jogada ao chão. A gente vai seguir por aqui, muito obrigado, viu? A gente vai seguir por aqui para mostrar para vocês terem noção dessa verdadeira, o que podia ser uma tragédia, graças a talvez a habilidade ali do motorista, que ninguém se feriu. Mas vamos continuar por aqui, muitos carros da Defesa Civil, da própria Polícia Civil, outras casas por aqui foram atingidas. Como eu disse, o cenário é realmente parecido um cenário de guerra, tem muito escombro aqui pelo chão. Essa casa também foi atingida ali em cima, ó, Stallone, dá para mostrar? Ali em cima, alguns pedaços da marquise dessa casa foram atingidos. Agora, o mais impressionante é que esse caminhão também atingiu alguns veículos. Ele deitou essa placa, olha só essa placa de trânsito aqui, como é que ficou? Totalmente deitada no chão. E o mais impressionante é aquela motocicleta. Vou pedir para o Stallone para a gente chegar lá perto. Vem cá, Stallone. Olha só essa motocicleta. A sensação que a gente tem é que o caminhão praticamente passou por cima dessa motocicleta, deixando ela bastante destruída. Do outro lado, ele também atingiu esse Palio aqui, que ficou com a frente também totalmente destruída. Os moradores aqui próximos estão bastante assustados. Isso tudo aconteceu por volta de 5h15 da manhã. Ali na frente, um outro veículo que foi atingido. E pelo visto, deixa eu chegar ali. Pelo visto... Amigão, tudo bem? Você que é o dono do carro? Sim, sou mesmo. Tá aí avaliando o prejuízo? Tô aqui olhando, um grande prejuízo, né? Pois é, onde você estava? O que aconteceu aqui na hora? Na verdade, na hora, eu estava dormindo. Era umas 5h30 da manhã. E eu acordei com um barulho muito forte. Aí eu saí na rua de pijama. Quando eu cheguei e olhei, meu carro estava aqui já. Pois é, seu carro fica estacionado do outro lado. Fica na porta de casa. E olha só, aonde o carro dele foi parar aqui é o alto de uma espécie de um barranco.
Ali em cima passa a rodovia BR-356, que já é a entrada do anel rodoviário aqui de Belo Horizonte, bairro Olhos d'Água, né? O susto foi grande. Foi muito grande. Qual que é a sensação que você teve no momento? Do barulho? Que barulho? Olha, na hora eu achei que a minha casa estava caindo, porque foi muito alto o barulho. Mas graças a Deus, né, foi só o carro mesmo e vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? Como é que é seu nome? Daniel. Daniel, obrigado, viu? O caminhão ainda seguiu aqui por essa rua, no bairro Olhos d'Água, e atingiu uma serralheria, que está bem ali à frente. A Polícia Civil já começou os trabalhos de perícia aqui no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria realmente perdido o freio, a lona de freio do caminhão teria esquentado e ele teria perdido os freios. Olha só, parte do muro dessa serralheria também foi atingida. Os escombros estão caídos aqui no chão. O caminhão continuou passando por aqui, passou por essa residência. Por aqui a gente vê a marca do caminhão na parede e acabou derrubando o muro dessa casa. Quando a gente fala na questão da lona de freio, o caminhão teria perdido o freio, a gente vê um pedaço dessa lona de freio ali mais à frente. Aqui a polícia e os bombeiros acabaram interditando esse local para que ninguém passe até lá, porque o caminhão ainda continua encostado ali na casa. Vou pedir o Stallone para a gente chegar um pouco mais para cá. Vem cá, Stallone, para a gente mostrar do lado de cá. Eu acho que a situação está mais fácil de mostrar. Olha lá como é que ficou o caminhão, mais uns 2 carros atingidos e a casa onde ele parou. Ali os técnicos da Defesa Civil estão fazendo todo um trabalho para saber o tanto que foi atingido. Olha só, é impressionante a marca no muro. Um pedaço do muro caído ali no chão, realmente é o que muitos falaram por aqui, é aquele cenário de guerra. No total, 5 carros acabaram sendo atingidos, 5 casas também foram atingidas, além dos carros, além dos 5, também uma motocicleta. E o que a gente aguarda por aqui agora é o trabalho da Defesa Civil, que está avaliando o imóvel. Ele vai ser escorado daqui a pouco. Os pneus do caminhão vão ser esvaziados para aí sim o guincho retirar o caminhão, e aí uma nova avaliação vai ser feita para saber se os moradores podem ou não entrar naquela casa que muito provavelmente está abalada. Aliás, nós estamos embasbacados aqui com as imagens mostradas. Nós temos inclusive a imagem no momento do acidente. Veja só, olha o caminhão descendo. Ó, perdeu o freio, vai descendo, ele joga para cima das casas e dos carros ali, até para que ele parasse. Olha só o estrago feito por essa carreta. Impressionante a imagem, por volta de 6h20, 6h19, quase 6h20 da manhã. Olha a pancada, ó. Ele vem varrendo tudo, trazendo o carro, empurrando o carro até que ele consegue parar dentro dessa casa. Eu estava dizendo aqui que foi um milagre não termos, além do motorista, mais gente ferida. Ah, mas isso foi por volta de 6h20 da manhã. Nesse horário, nessa região, o bairro Olhos d'Água é um bairro com muitas empresas, muitos galpões, muitas empresas, portanto, muitos operários. E nesse horário, há um trânsito considerável de pedestres por ali. Mas graças a Deus, para quem acredita nele, não aconteceu o pior. Porque pela dimensão da pancada, pela força da carreta, pela velocidade que ela atingiu sem os freios e pelas imagens que nós estamos mostrando, imagens de destruição causadas pela carreta sem freio, ainda bem que não estamos aqui agora falando de mortos nesse caso aí. Olha só o estado que ficou essa moto. Vocês viram ali o estado que ficou o carro desse rapaz que conversou com o Marcelo Silveira. Quebrou essas casas aí, a entrada dessas casas, subiu no passeio e só foi parar dentro exatamente dessa casa, onde você vê as imagens. E acredite, o motorista da carreta com ferimentos leves, né? A Defesa Civil teve que fazer o escoramento de um pilar para a retirada da carreta. O trabalho de remoção já foi concluído, até passei por ali no momento em que estava sendo feito, muitos curiosos por ali, um alto volume de curiosos assistindo. Nenhum imóvel teve que ser interditado. E agora a gente vai naturalmente pelos próximos dias, até acho interessante que a nossa equipe volte ao local para saber se as pessoas que tiveram seus bens atingidos pela carreta, a casa, o carro, a moto, né? Se essas pessoas receberam contato
de alguém, se a carreta é de alguma empresa, se a empresa se prontificou a resolver, a ajudar, a pagar os estragos, a assumir os estragos, né? Ou se simplesmente a carreta é de um motorista e tal, não é de nenhuma empresa. Acho importante que a gente acompanhe esse caso. Agora é um caso que de fato assusta. Assusta muito. Deixa eu mostrar mais uma vez, André, a imagem da carreta sem freio. Essa imagem aí, quem que nos cedeu essa imagem, André? Via 040. Então essas imagens são do sistema de vigilância ali da Via 040 e ela capta exatamente o momento em que a carreta perde os freios. E curioso, eu passo sempre por esse local aí, tenho ido ao bairro Olhos d'Água já algumas vezes nas últimas 3 semanas. É um grande parceiro lá que em breve estará conosco aqui, que é a Sketch. E aí passo nesse local. Não é um local onde os caminhões e as carretas atingem uma velocidade muito grande, porque não tem uma distância muito grande para que o caminhão consiga embalar, mas tem um problema. Se ele tiver perdido o freio, no momento que ele fez a curva, que é aquela curva que você faz para passar por baixo do viaduto e voltar para a 356, se foi nesse momento, aí ele pega uma velocidade considerável. E aí eu já digo que que o motorista foi até muito bom por falha mecânica, ter perdido o freio e a coisa ter parado aí, sem que ninguém além dele fosse ferido. E se acha que acabou? Não acabou não. Tem mais, um motorista de um carro de passeio invadiu uma casa no bairro Olaria, na região do Barreiro, aqui na capital. Eu vou para a redação, minha colega Luciana Viana, que está na Band News todos os dias de 7 às 9, depois com Júlio Vieira no jornal Band News Minas, primeira edição, tem os detalhes desse caso. Ô Lu, o que está acontecendo com esse negócio? O povo está invadindo casa, antes invadia só o cara, só a mulher, agora estão invadindo com carro, com caminhão, que coisa, hein, Lu? Que coisa, não é, Everton? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas, na tarde desta quarta-feira, meio de semana, não é? Ô Everton, o motorista do carro relatou aos policiais militares que acabou perdendo o controle da direção. O carro saiu da pista e, acabou caindo sobre uma casa. A gente está acompanhando aí as imagens. O carro destruiu uma parede do imóvel, chegou a danificar um segundo cômodo e, apesar do susto, Everton, essa ocorrência foi ontem à noite, tá? Ninguém ficou ferido mesmo. Ninguém ficou ferido não, tá? Até mesmo o motorista do carro, ele saiu ileso dali. Tá bom? Assim, é difícil até de acreditar, né? Mas felizmente. Agora, o Everton, essa casa aí que a gente está vendo, ela teve a estrutura abalada. Então, a Defesa Civil esteve lá, a casa está interditada, os moradores tiveram que sair, só poderão voltar após os reparos necessários, né, para que os moradores, então, possam morar lá com segurança. Agora, o motorista do carro não tinha ingerido bebida alcoólica, foi ontem à noite, estava voltando do trabalho. Como eu disse, apesar do susto, não sofreu ali graves ferimentos, não. E dentro de casa, ninguém também foi atingido, não ficou ferido, não, tá, Everton? E a gente torce, né, para que esses reparos sejam feitos o quanto antes, né? Tem que verificar como é que fica essa situação aí agora, quem vai ajudar ali a arcar com os prejuízos, né? Para que a família volte a voar no lar. Uma casa simples, né, Lu? Pois é. Casa simples, uma casa humilde. Sim. Né? Então, vai ser... E o carro também é um carro simples, né? Naturalmente que a gente imagina daqui que nenhum dos envolvidos tenha muita grana, né? Esse prejuízo aí vai realmente... É realmente um prejuízo muito grande para as duas partes, mas principalmente para quem mora nessa casa. Eu imagino, Luciana e amigos de casa, o transtorno dos moradores desta casa depois do ocorrido, né? Uma casa simples, uma casa humilde, e o transtorno que isso deve causar, né? Tira o carro, depois a reconstrução disso, a Defesa Civil naturalmente olhando se a casa é confiável ou se torna ou permanece confiável para que as pessoas fiquem lá dentro daqui para frente. Você vê que é uma casa que nem reboco tem, né, Luciana? Sim, exatamente, o Everton. E nesses casos, quando a Defesa Civil interdita o local, não se pode sequer entrar para pegar um documento, né, uma peça de roupa. Então, realmente é uma situação bastante complicada. A gente fica triste, viu? Triste com essas imagens aí. Por um lado,
tranquiliza saber que não aconteceu uma tragédia. Imagina uma situação. Esse carro invadiu, me parece que a sala da casa. Estou vendo ali sofá, televisão. Imagina ali uma família reunida assistindo uma TV, né? Aquela coisa que acontece muito nas casas, as pessoas ali comendo alguma coisa, assistindo uma televisão e de repente um carro voa e atinge a casa como atingiu aí. Imagina a tragédia que não poderia ter acontecido. Então, se por um lado a gente fica triste com as imagens de destruição da casa e também do carro, rapaz vinha do trabalho, não ingeriu bebida alcoólica e tal, mas perdeu o controle do carro. Então, destruição de um lado, do outro, isso a gente lamenta, mas por outro lado, passa uma certa tranquilidade saber que ninguém se feriu gravemente também. Luciana, daqui a pouco eu volto com você aí da redação, ok? Ok. Muito obrigado, então, Luciana Viana. E a gente atualizando as informações nesta quarta-feira. A gente está vivendo aí os últimos momentos, os últimos dias da eleição. E daqui a pouco vamos mostrar o que causou essa discussão envolvendo política. A gente mostrou ontem a morte da bancária Renata Bretas, que havia passado por uma cirurgia plástica. Apesar dos médicos trabalharem a morte como uma fatalidade, mais uma vez, um caso de cirurgia plástica com complicações chama a atenção da mídia. Antes de fazer procedimentos, os pacientes precisam se informar sobre o local onde serão operados e quais os profissionais farão o acompanhamento. Marcelo Silveira conta, veja. Esta mulher, que terá a identidade preservada, passou por maus momentos. Há 2 anos, ela fez uma cirurgia de redução nas mamas, mas uma complicação no pós-operatório causou necrose em uma das auréolas. No início, a gente só pensa no momento de alegria que a gente vai ter, quanto que a gente tem que juntar para realizar aquele sonho, mas a gente não sabe o que vem pela frente. Hoje eu tomo remédio controlado desde então da cirurgia, porque eu nunca mais consegui ter uma noite de sono, porque eu só pensava, eu deitava e só lembrava de todas as minhas feridas abertas. A mulher, desesperada, achou que pudesse morrer por causa da situação que ela acredita ter sido parte de um erro médico. Foi uma sequência de erros casados que virou uma complicação cirúrgica absurda e uma consequência que só eu pago essa conta. Casos de cirurgias plásticas que se complicaram ganharam destaque esta semana, depois da morte de uma mulher de 35 anos em Itabirito. Renata Bretas teve embolia pulmonar dias após ter feito lipoaspiração e colocado prótese de silicone. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas Regional Minas Gerais, uma fatalidade, já que o médico seguiu todos os procedimentos. Você tem uma predisposição, que são fatores genéticos, e os fatores desencadeadores, anticoncepcional, obesidade, uma viagem aérea. Então, você pode não ter passado por nenhuma cirurgia, mas você sentou aqui, às vezes tomou um remedinho para dormir e foi sentado daqui para Lisboa, que são 9 horas de viagem. Se você tiver uma predisposição, você pode chegar lá sem ter feito absolutamente nenhum procedimento médico ou cirúrgico, levantar, daí a 2 ou 3 horas ter uma embolia pulmonar e falecer. É importantíssimo o médico orientar, avisar para o paciente que serão tomadas todas as providências para prevenir qualquer tipo de complicação, mas infelizmente é um risco muito pequeno, mas ele existe. De acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil realiza por ano quase 1,5 milhão de procedimentos cirúrgicos na área de estética. Só em Minas Gerais, estes números chegam a quase 100 mil. A dica é sempre analisar tudo com cuidado antes de passar por qualquer procedimento. Você vai no CRM, crmmg.org.br, ou no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br, e vai ver se esse cirurgião está com as credenciais, tem o registro dessa especialidade médica em cirurgia plástica nesses órgãos. Você vai discutir com esse cirurgião, com seu médico, todos os prós e os contras dessa cirurgia que você pretende fazer. Lembrando que os cuidados da cirurgia, o sucesso da cirurgia, começa então no pré-operatório, no sentido de você se orientar adequadamente do que você pretende, quais são os riscos, quais são os benefícios. O seu cirurgião deve te orientar onde que vai operar. Esse local ele deve ser um local apropriado para esse tipo de procedimento que você vai fazer. Essa sala de cirurgia ela tem que ser dotada de todos os recursos de um CTI para tratar essa emergência.
Lembrando que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, salvo engano, o nome é esse mesmo, divulgou uma nota ontem com respeito ao caso, dizendo que a clínica oferecia todas as condições para o procedimento e que o médico também tinha todos os registros para efetuar a cirurgia. Por isso eles tratam como fatalidade. Mas isso não atenua, isso não reduz, isso não diminui a necessidade de que você, que vai fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, veja muito bem que clínica você está fazendo. Não brinque com a sua saúde, ok? Vamos para um rápido intervalo, mas não mude de canal. Daqui a pouco nós vamos mostrar que uma mulher foi agredida com uma tesourada por causa de discussão política. Eita, povo bravo! Até já! Estamos de volta com o Brasil Gente Minas na tela da Band 4h41, é hora oficial do Brasil. Vi ali a propaganda da Telex e já aproveito para mandar um abraço para o Fábio da Telex. Tá sempre ligado na gente aqui. Grande Fábio, um abraço para você, meu garoto. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Preste atenção. Tá prestando? A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que foi atacada com golpes de tesoura em um bar no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, na capital. Ô, Luciana, o crime teria acontecido durante uma discussão sobre política. Mais agressão envolvendo discussão política, Lu. Intolerância, né? Isso mesmo, Everton. Esse caso, como você disse, ocorreu lá no bairro Piratininga, região de Venda Nova, né? Vetor Norte de Belo Horizonte. Essa ocorrência, Everton, foi na madrugada de domingo, tá? De sábado para domingo, mas as imagens só foram divulgadas agora. A mulher, né, vítima, que levou as tesouradas, ela relatou à polícia que estavam ali todos sentados, tomando uma cerveja, falando de música, de MPB, até que o assunto foi para a política. E por divergências ali, por um defender um candidato e o outro candidato, só uma ressalva aqui, a Polícia Militar não revelou não, tá? Quais candidatos seriam e se era, enfim, de um partido ou outro, mas era por motivação política. Então começaram a discutir, Everton. Então os ânimos ficaram exaltados. A mulher correu para dentro do bar, a gente está acompanhando aí as imagens, ela correu para dentro do bar, deixou a mochila em cima do balcão, correu e fechou a porta, porque o homem já estava ali, né? Ela viu que ele pegou uma tesoura dentro da mochila e foi em direção a ela. Ela correu então, fechou a porta do bar, mas não teve jeito. Ele levantou a porta, ela estava ali próximo da porta e já foi ali, olha, atacando ela com a tesoura. Foram várias tesouradas no rosto, tá? No tórax também. Deus. Isso, Everton, no pescoço. Imaginem só que coisa. A gente acompanhou a mulher ali caída no chão sendo atacada pelo homem. O namorado dela chegou inclusive a pegar um taco de sinuca, tá? Para tentar impedir aí a ação do suspeito. Bom, resumo da história, por causa de uma discussão, não é? Política, essa mulher quase perdeu a vida dela com tesouradas de um outro homem que não estaria concordando com o candidato que ela estava ali defendendo. E pensar que tudo começou, todo mundo ali numa boa, numa mesa de bar, né? Falando de música, até que o assunto foi para a política. Everton, essa situação não pode mais continuar desse jeito, né? As pessoas têm que ser mais tolerantes, respeitar a opinião do outro e não apelar, Everton, se um gosta do candidato A e o outro gosta do candidato B. Por que eles vão brigar se A e B nem estão sabendo, que os dois estão ali discutindo sobre política, não é? Então é preciso ter mais respeito, principalmente nessa época aí de campanha eleitoral. A gente está passando por uma campanha atípica, né? Essas eleições desse ano realmente estão atípicas, marcadas aí por fake news, por intolerâncias, discussões até mesmo entre familiares em grupos de WhatsApp, que a gente já trouxe aqui também no Brasil Urgente Minas. Everton, esse casal, a mulher e o namorado dela, foram levados pela Polícia Militar até o hospital, tá? Ela foi ali medicada, atendida, recebeu alta horas depois, retornou para casa. E o suspeito que deu as tesouradas, ele que tinha uma tesoura dentro da mochila, foi preso em flagrante, tá, Everton? Essa ocorrência, então, de sábado para domingo, no bairro Piratininga, região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Pelas imagens ali, são dois rapazes, dois brutamontes,
que caminham em direção ao bar, puxam a porta, baixaram a porta para que ela ficasse protegida da agressão. Ele vai para cima e não perdoa. Esse mete a aí, tesoura, uma covardia, um absurdo, né? São dois covardes, dois bandidos, dois vagabundos, né? Olha lá, ó, esse aí que tá de bota aí, de coturno, aí ó, ele caminha, parece que ela implora para não ser agredida, ele mete a tesoura. Foram quantos golpes, Lu? O Everton, foram 7 golpes, segundo a Polícia Militar. Rosto, pescoço, no tórax também. Imagine só que risco essa mulher correu. 25 anos ela. E o suspeito, Everton, é o Samuel, tá? Samuel Ferreira de Souza, 33 anos, preso em flagrante. A gente observou ali que tem um momento que o companheiro dele, que estava com ele, um amigo dele, enfim, chega a colocar as mãos na cabeça, né? Cara, o que você está fazendo? É possível observar, ó, nesse momento, ele, não, para, olha lá, tá vendo? O próprio colega se desespera. Covardia, um absurdo, um absurdo. Eu fico daqui pensando o seguinte, Luciano. As pessoas convivem bem, embora de vez em quando role uma confusão ou outra, inclusive já rolou até morte. Mas você lida bem no ambiente de trabalho, na família e tal, com exceções, obviamente, eu não estou aqui generalizando. Mas você lida bem com quem não torce pelo mesmo time que o seu, né? Você consegue conviver bem com quem tem uma religião diferente da sua, desde que todos se respeitem. Isso vale para o futebol também. Mas na política está um negócio complicado. Porque você consegue criar ranço de quem não está do seu lado na política. Ora, se você defende a democracia, você tem que respeitar. Respeitar o posicionamento do outro, respeitar o voto do outro. Tem que respeitar, independentemente da posição. Eu sei que é difícil para um lado engolir e para outro também engolir. Mas tem que ser assim. Respeitar. Eu falo que tolerância é muito pouco. Tem que haver respeito. Tem que haver respeito. Agora, tá difícil. Isso começa em grupo de WhatsApp e termina nessas condições que você está vendo aí. Termina desse jeito. Mataram um cara lá em Salvador, um professor de capoeira. Essa mulher agredida a golpes de tesoura. Que coisa, hein? Luciana, você chamou, Luciana? Everton, será que a gente vai conseguir tirar um aprendizado disso tudo que vem acontecendo aí nos últimos tempos, nesse ano de eleições? Se a gente for capaz, né, a população, a sociedade, for capaz de tirar um aprendizado disso tudo, né, ainda será ter valido a pena ou não? Não, porque houve morte, né? Uma pessoa perdeu a vida lá em Salvador por essa discussão. Essa mulher aqui em BH quase que perde a vida também. Mas, poxa vida, essa situação tem que mudar, né, Everton? Tá insuportável, não tá? Tá insuportável. Quem diria, a gente que vinha discutindo política, até a criançada, né, discutindo política antes da campanha eleitoral, entra o período de campanha eleitoral e essa intolerância toda, esse desrespeito, esses laços sendo desfeitos dentro das próprias famílias, né? Marido discutindo com a esposa, namorado com a namorada, mãe com o filho. Então, realmente, estamos passando por um momento realmente que a situação está insuportável. Isso tem que mudar. As pessoas têm que abrir os olhos, acordar, abrir a mente. Everton, paz e harmonia nunca fez mal para ninguém. O respeito tem que prevalecer sempre, sempre. Estava contando agora para o pessoal aqui. Tenho 6 câmeras aqui. Estava comentando com eles aqui. Começou, onde eu estiver, começou a rolar o assunto. Subiu o tom, eu abandono. Subiu o tom, virou bate-boca, eu tô fora. Porque os exemplos que eu tive me fizeram muito mal. Então, eu abandono. Agora, se for num papo cabeça, num papo legal, todo mundo se respeitando, o assunto vai longe e haja cerveja, viu? Porque a resenha vai longe. Agora, quando subir o tom, aí não dá. E partiu para agressividade, aí que não dá mesmo. Obrigado, Lu. Daqui a pouco eu volto com você. Ok. Muito obrigado. Bom, a lei eleitoral que impede a prisão de eleitores, exceto se for preso em flagrante delito
ou em mais 2 casos, se não houver mais recurso judicial ou por desrespeito ao salvo-conduto, já está em vigor. No primeiro turno, 91 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos em Minas Gerais. Laura França conta, mas tem gente que se aproveita desse período, que é um negócio bizarro. Veja aí. O dia em que os mineiros irão às urnas definir quem será o governador do estado e votar para presidente do país está chegando. Mas o que nem todo mundo sabe é que já a partir das 17 horas do dia de hoje, começa a valer a regra que proíbe a prisão de eleitores. Infringiu a lei, dependendo do dia que seja, se foi pego, tem que ir em cana sim. Acho que é errado, né? Aí a oportunidade para eles aprontarem e não ser presos, né? Eu acho que tá certo mesmo. Certíssimo. Todo mundo tem direito de votar. Um absurdo, né? Ué, porque o mundo não pode parar por causa da política, não. A lei existe para garantir que o cidadão exerça o direito ao voto. No entanto, segundo a Justiça Eleitoral, a determinação não é sinônimo de impunidade. Se ele estiver em flagrante delito, ele pode sim ser preso. Por exemplo, no caso se estiver praticando o crime de tráfico de drogas, de roubo. A outra situação é se ele tiver sido condenado e a sentença não couber mais nenhum tipo de recurso. E no caso daquele que desrespeitar o salvo-conduto. Quando você estiver correndo o risco iminente de uma prisão, você pode receber o salvo-conduto, que é uma garantia de você ir e vir sem ser molestado, sem ser preso. 91 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos no dia do primeiro turno das eleições apenas por crimes eleitorais no estado, segundo a Polícia Militar. Com receio que o número aumente no dia do segundo turno, o Tribunal Regional Eleitoral alerta a população. O que é importante que o eleitor tenha em mente é de se dirigir ao local de votação de forma tranquila e pacífica. Respeitar a escolha do próximo, do seu amigo, do seu conhecido, do seu vizinho. Cada um tem direito de escolher aquele governante que melhor lhe convier. Segundo a Polícia Militar, em função de outros crimes cometidos sem considerar os eleitorais, foram presos em todo o estado na semana do primeiro turno, que foi de 2 a 9 de outubro, 6.087 pessoas. Agora eu estava vendo um caso, me parece que aconteceu no Rio Grande do Sul, parece que foi no Rio Grande do Sul, que a polícia tinha um mandado contra um rapaz, e aí ele desapareceu, mas nesse período ele chegou no aeroporto, foi convidado só a assinar um termo circunstancial e tal, e foi embora, foi liberado. A polícia não pôde prender. Eita, Brasil! A Polícia Federal realizou nesta manhã a Operação Olhos de Lince, que busca combater crimes relacionados às eleições. Em Minas Gerais, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro. Confira aí, veja. E no caso de Uberlândia, um indivíduo postou mensagens na rede mundial de computadores com conotações de violência contra um dos candidatos à presidência da República. Isso é considerado crime e é por isso que hoje foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência dele, foi apreendido o celular, foi apreendido o computador, isso todo o material será periciado. Ele próprio reconhece o equívoco e isso instiga outras pessoas a cometerem atos de violência. É isso aí. Fomentar isso aí só piora a situação. Além disso, também foram realizadas intimações para comparecer e prestar depoimento na Polícia Federal nas cidades de Juiz de Fora e Varginha. Para realizar a operação, a Polícia Federal acompanhou redes sociais com o objetivo de identificar e evitar possíveis crimes eleitorais e ameaças aos candidatos que concorrem ao pleito. Uma eleição muito trabalhada nas redes sociais, né? Para o bem e para o mal. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouco nós vamos mostrar que uma criança de 7 anos de idade foi flagrada com drogas e dinheiro em uma escola municipal aqui de BH. É daqui a pouco, até já. Muito bem, estamos voltando aqui às 5 horas em ponto, 5 em ponto. A gente voltando com o nosso Brasil Gente Minas. E agora... Aliás, agora não, daqui a pouco eu vou te mostrar um caso bizarro envolvendo uma criança de 7 anos. A gente já mostrou aqui que o Triângulo Mineiro está na rota do tráfico de drogas e desta vez a polícia apreendeu meia tonelada de maconha em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Vamos voltar à redação porque a repórter Luciana Viana
tem os detalhes. Haja maconha, hein, Luciana? Meia tonelada de maconha, viu, Everton? O seguinte, 3 suspeitos estavam de carro parados em um posto de combustível. A polícia militar, meio que suspeitando ali da situação, abordou os 3 suspeitos, conferiu lá a documentação do carro, a documentação de cada um dos suspeitos também. Ok, nenhuma ocorrência ali, liberou os 3 suspeitos. Mas, Everton, eles saíram em alta velocidade, tá? Saíram de Campina Verde e foram em direção a Iturama, que fica a 90 quilômetros ali de distância. A Polícia Militar, então, acionou a Polícia Rodoviária Federal e disse, esses 3 estão devendo alguma coisa. Não deu outra, tá? A polícia foi atrás deles, eles que pararam em um hotel lá em Iturama, estacionaram o carro, entraram no apartamento, momento em que, então, a polícia abordou novamente o trio. E não deu outra, tá? Acabaram encontrando meia tonelada de maconha dentro de um outro carro que estava ali no estacionamento e pertencia ao trio, tá, Everton? O motorista do carro disse que pegou aquele carro em um posto de combustível, não soube explicar muito bem, é sempre assim. E sabe o que ele disse também, Everton? O quê? Que não sabia para onde estava levando aquele material, não. Olha. Só faltou ele falar que era para o próprio uso, né? Não é? Como que uma pessoa pega um carro que está com meia tonelada de maconha, trafega pelas rodovias de Minas Gerais sem destino? Não sabia, eu não sei para quem iria esse material, não sei como esse material foi parar aí dentro, né? Mas enfim, dos 3, 2 presos, porque um Everton conseguiu fugir, viu? No momento em que a polícia chegou ali no hotel, ele percebeu a situação e correu antes, mas 2 pessoas detidas, o outro ainda foragido e a polícia está investigando, tá? Enfim, para saber a origem, né, de onde veio essa droga, para onde estaria sendo levada, quem será o dono desse material todo aí, né, Everton? A gente parabeniza a Polícia Militar pela primeira abordagem, né, e também por desconfiar da situação e também acionar a Polícia Rodoviária Federal e a gente parabeniza também a Polícia Rodoviária Federal pelo excelente trabalho aí, as 2 polícias. Belíssimo trabalho. Aliás, 8 pessoas foram presas. Daqui a pouco eu volto com você, Luciana. Presos por suspeita de tráfico de drogas e tentativa de suborno. Isso aconteceu na noite de ontem, no bairro Colégio Batista, região leste aqui da capital. De acordo com a PM, os militares chegaram à residência por meio de denúncia anônima. No local, 3 homens estavam no portão e um deles segurava uma sacola. Ao perceber a presença dos policiais, ele jogou o saco para longe, bem longe, e tentou fugir, mas foi pego. Outros 4 suspeitos foram identificados e na casa foram apreendidos 30 quilos de maconha, conforme você pode notar aí, o vídeo está mostrando, aliás, a foto está mostrando, 30 quilos de maconha, 2 balanças e uma pistola, um pistolão. Ao chegarem na delegacia, Rafael Lima Sherman, de 21 anos, que estava em liberdade provisória, tentou subornar a polícia ao oferecer R$10 mil de propina. Valor este não aceito pelos militares. Os militares, aliás, fingiram aceitar a quantia e marcaram um lugar para receber o dinheiro. No local, o sogro do suspeito, Rogério Marcos da Silva, de 52 anos de idade, disse que o genro pediu ajuda e dinheiro. Na delegacia, o Rafael assumiu que dirigia o carro que matou. Que isso? A bronca foi muito maior, ué. Que isso, gente? Ele assumiu que dirigiu o carro que atropelou e matou um policial só cerca de 3 meses. O sogro, junto dos outros 7 suspeitos, foram todos presos em flagrante e está todo mundo realmente muito, mas muito enrolado com a lei daqui para frente. Quer dizer que pediu ajuda em dinheiro, que coisa. Será que esses caras acham que enganam a polícia com esses argumentos, hein? O outro lá do carro, eu não sei onde eu peguei esse carro, eu não sei onde eu ia levar a maconha. Parece que nem o Filipão lá no Palmeiras. Mentir pra quê, né? Pra quê? Vou falar agora de mais um caso simplesmente inacreditável. Inacreditável. Pense você, uma criança de 7 anos de idade, é isso mesmo que você ouviu, 7 anos de idade, foi encontrada com drogas e dinheiro, isso numa escola municipal aqui da capital. Eu preciso chamar a Luciana, porque até agora eu não estou acreditando.
7 anos de idade, ainda mamava na minha mãe, Luciana. Com 7 anos de idade, você... Mamava na minha mãe ainda. Ah, tá. Eu tomava... Os meninos estão fazendo tráfico de drogas pois com 7 anos. Mas eu tomei mamadeira, inclusive, criança também, na primeira infância ali, né? Isso? Assistindo desenho animado, ó, na cama com as perninhas pra... Ô, Everton, 7 anos de idade, né? Acabou de sair da primeira infância, entrou ali na segunda infância, né? 7 anos de idade, e esse menino, essa criança, foi flagrada dentro de uma escola municipal na região leste de Belo Horizonte com uma mochila, e dentro da mochila, Everton, R$300, drogas. Ó, a polícia relatou aqui pra gente, R$300 em dinheiro, tá? Buchas de maconha. E é o seguinte, crack também, viu? Pedras de crack, R$300 em dinheiro e também 20 buchas de maconha. Tá passando aqui o que a Polícia Militar acabou de nos repassar aqui agora há pouco. Agora, a criança relatou para os policiais que acabaram sendo acionados, claro, né? Foram até a escola, conversaram com a criança relatou que aquela mochila pertenceria ao irmão dela, tá um pouquinho mais velho, mas o irmão não estuda lá não, Everton, o irmão não estuda lá. Então o caso foi levado para a direção da escola não quis falar com a imprensa não, viu? Repassou o caso para a Secretaria Municipal de Educação, que já emitiu uma nota dizendo que está acompanhando, né, toda a apuração desse caso. A criança, ela foi encaminhada para os órgãos de proteção de defesa da criança, né, para que as medidas cabíveis sejam tomadas, mas é impressionante, chega a ser inacreditável, uma criança de 7 anos dentro de uma escola com R$300 e droga. A gente sempre pensa o pior, não é possível que essa criança de 7 anos estaria traficando dentro da escola, Everton. Então a polícia precisa apurar, esclarecer esse fato, não é? E a gente torce para que esse seja um fato isolado, porque se a gente for pensar que isso possa estar acontecendo em outras escolas, não só em BH, enfim, região metropolitana, em outras escolas do país afora, é muito triste, né, Everton? Esse avanço das drogas aí invadindo as escolas, isso já vem ocorrendo, ó, há muito tempo, né? É difícil até de acreditar no que aconteceu. Muito pouca idade, não tem discernimento nenhum para lidar com isso. A gente vai continuar acompanhando, eu estou estarrecido, acredito que você também. Sim. E quem está em casa não está diferente da gente. 7 anos de idade, com droga, com maconha, com crack. Cadê a pureza? R$300 em dinheiro. Exatamente, Everton. 7 anos. Cadê? Isso é inacreditável. Nós estamos trazendo uma notícia aqui. Quando o André me contou aqui na redação, eu falei, está de brincadeira. Mas não é brincadeira não, é verdade. A polícia está acompanhando, o Conselho Tutelar acompanhando, a escola acompanhando, para saber onde é que vão chegar. Algum responsável, obviamente, certamente algum responsável ligado a essa criança pode falar mais sobre o que foi encontrado nessa mochila. Agora, a gente lamenta muito, né? É uma fase tão bonita, tão pura, não é? Ele está brincando, lúdica, curtindo a vida, e essa né, criança... Luciano? Pois é, Everton. A gente lamenta muito. Com 7 anos era vareta, aquaplay, esses troços aí. Aquaplay. Uma mochila com droga, coisa de maluco. Ô, Lu, tristeza. Obrigado mais uma vez pela companhia aqui no Brasil. Gente, sempre um prazer te receber aqui, Lu. Igualmente. Beijo na sua mãe e no seu pai lá por mim. Ó, a gente vai se aproximando da reta final aqui do Brasil, gente. Quanto tempo nós temos aí ainda, ô Andrezão? Então é o seguinte, a Justiça de Minas Gerais condenou a mais de 700 anos de prisão membros do PCC, o primeiro comando da capital, por crimes cometidos no sul do estado. As 28 pessoas envolvidas com a facção foram presas em agosto do ano passado durante uma operação do Ministério Público que investigou explosões de caixas eletrônicos, roubos em residências e roubos de carros também, além de comércios de armas, munição, explosivos, além de participação em casos de homicídios e tráfico de drogas. Os condenados atuavam em outros estados e enviavam drogas para unidades prisionais. Um negócio muito bem organizado. A gente vai embora. Quem é que está em São Paulo hoje, hein? É o Dateninha? É claro, ontem o Datenão tomou uma mijadinha de cobra lá, pô. Vocês não viram o vídeo? Eles devem mostrar daqui a pouco lá, fica ligado aí. É verdade. Então o Dateninha está chegando, Joel Datena.
A gente vai embora e eu volto na sexta, mas o Brasil Gente volta amanhã às 4h15 da tarde aqui na tela da Band. Mais amor para vocês em casa. Tchau.